Pronto, bom dia, pessoal. Estamos começando aqui o nosso terceiro encontro. Já tivemos 2 dias. Ontem o dia foi liberado para que vocês fizessem a atividade que deixamos programada. Então, estamos iniciando o nosso terceiro encontro. Desejar um bom dia a todo mundo. Espero que todos vocês estejam bem. Então, para o dia de hoje, a gente vai fazer esse acolhimento novamente. Depois, a professora Thaís e a professora Deise vão fazer essa recepção das atividades que foram programadas. E o professor Kaique vai apresentar a vocês os procedimentos da etiqueta digital e, por fim, se der tempo, eu vou estar passando algumas orientações com relação ao uso do e-mail Inova e de que forma vamos usar isso na plataforma, tanto no Google Meet quanto no Google Sala de Aula. Estaremos deixando umas atividades programadas com relação ao acesso para ser praticada amanhã, já que amanhã também teremos que cumprir uma carga horária. E aí, no finalzinho, no decorrer da aula, a gente vai explicando tudo direitinho como é que vai funcionar. Beleza? De antemão, sintam-se todos abraçados, sintam todos acolhidos e tenham todos um bom dia e vamos fazer uma boa aula. Como eu disse, a gente sempre quer melhorar um dia após o outro, né? No primeiro dia a gente teve certas dificuldades, no segundo dia já melhorou, então hoje a gente também quer melhorar mais um pouquinho. Sempre seguindo em frente, sempre avançando e aprendendo com os erros. Beleza? No mais, vamos lá dar início. Estou passando a palavra para as professoras Deise, para a professora Thaís, lembrando que hoje temos a participação do professor Kaique, né, que está chegando ao nosso CETEP. Então, professor Kaique, seja muito bem-vindo. O CETEP é uma família e a gente, né, tem esse hábito mesmo de entender que todo mundo que entra ali é como se fosse um irmão a mais. Então, seja bem-vindo, sinta-se abraçado por mim e por todos do CETEP. Obrigado. Bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né, no dia de hoje. Mais um dia para agradecer por estarmos vivos, estarmos respirando, estarmos tendo a oportunidade de aprender mais um pouquinho, né? Logo depois desse primeiro momento que a professora Deise vai apresentar, nós iremos socializar a atividade, né, que foi para casa, e vamos que vamos, minha gente, que o dia está começando. Bom dia, minha gente. Espero que todos estejam bem, que ontem tenha sido um dia produtivo para vocês, com as atividades que nós passamos. Professor Kaique, seja bem-vindo. Como o Lugório bem falou, nós somos uma família, e como bem tem que ser uma família, nós acolhemos todos com um de braço aberto. Então, sinta-se abraçado por nós, né? Estamos aqui para o que der e vier. E aí eu vou começar o nosso dia com a poesia de Braulio Bessa, para que vocês reflitam um pouquinho sobre esse momento que estamos vivendo e sobre o viver, né? A corrida da vida, Braulio Bessa. Na corrida dessa vida, é preciso entender que você vai rastejar, que vai cair, vai sofrer. E a vida vai lhe ensinar que se aprende a caminhar e só depois a correr. A vida é uma corrida que não se corre sozinho. E vencer não é chegar, é aproveitar o caminho. Sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Aprenda com cada dor, com cada decepção, com cada vez que alguém lhe partiu o coração. O futuro é obscuro e às vezes é no escuro que se enxerga a direção. Aprenda quando chorar e quando sentir saudade. Aprenda até quando alguém lhe faltar com a verdade. Aprender é um grande dom. Aprenda que até o bom vai aprender com a maldade. Aprender a desviar das pedras da ingratidão, dos buracos da inveja, das curvas da escuridão. Expandindo o pensamento, fazendo do sofrimento a sua maior lição. Sem parar de aprender, aproveite cada flor, cada cheiro no cangote, cada gesto de amor, cada música dançada e também cada risada silenciando o rancor. Experimente o mundo, prove de
todo sabor. Sinta o mar, o céu, a terra, sinta o frio e o calor. Sinta a sua caminhada e dê sempre uma parada pelo caminho que for. Pare, não tenha pressa, não carece acelerar. A vida já é tão curta, é preciso aproveitar essa estranha corrida que a chegada é a partida e ninguém pode evitar. Por isso é que o caminho tem que ser aproveitado, deixando pela estrada algo bom para ser lembrado, vivendo uma vida plena, fazendo valer a pena cada passo que foi dado. Aí sim, lá na chegada, onde o M é evidente, é que a gente percebe que foi tudo de repente e aprende na despedida que o sentido da vida é sempre seguir em frente. Braulio Bessa. Então, o texto, minha gente, eu espero que vocês reflitam aí. Depois eu vou botar lá no grupo dos primeiros anos a poesia, mas eu queria que vocês, sem responder, fizessem uma reflexão de alguns questionamentos que eu vou colocar aqui para vocês. Que a poesia nos remete a isso. Será que a gente precisa dar valor às pessoas? A gente só pode dar valor às pessoas quando elas já estão partindo? Como é que vocês, no dia a dia de vocês, valorizam cada esforço que os pais de vocês fazem? Vocês já pararam para pensar cada esforço, quantas vezes eles deixam, eles abrem mão de alguma coisa para eles, para dar para vocês? E dar para vocês não é só o dar a roupa, a comida, o calçado. Todos vocês sempre chegam lá bem bonitinhos da escola. Nunca vi ninguém sem calçado, nunca vi ninguém sem a roupa, nem com roupa rasgada. Como é que vocês conseguem enxergar cada esforço do pai de vocês, que muitas vezes sai 4, 5h30? Quantas vezes vocês já agradeceram a eles por isso? Como é que vocês valorizam cada esforço deles? Cada gesto de amor que eles têm por vocês, nessa doação de achar que precisam dar uma vida para vocês que eles não tiveram. A cama que vocês têm, a comida que está na mesa, a televisão que vocês assistem, o celular que agora está aí na mão de vocês. Quantas oportunidades vocês têm? Mas quantas vezes vocês já fizeram um agrado para eles quando eles chegam do trabalho? A casa arrumada, a louça toda limpa e arrumada, uma roupa lavada, que necessariamente sua mãe cansada não tenha que fazer isso no fim de semana. Então, além do amor dos pais de vocês, ou seja lá com quem vocês vivem, com a tia, com a avó, com a mãe, ou com o pai, ou só com a mãe, ou só com o pai. Além de tudo isso, tem o amor de Deus por nós. Esse amanhecer de todos os dias. Esse sol que nasce para a gente. Essa chuva de bênção que cai na vida da gente. Quantos milhões de pessoas gostariam de ter a vida que vocês vivem, que eu vivo, que cada um de nós vive, e a gente não consegue enxergar isso? Ah, minha vida é ruim, minha casa é assim, minha casa é assada. Mas vocês já pararam para imaginar quantos milhões de analfabetos nós temos no Brasil e vocês têm a oportunidade da escola? Quantos milhões de pessoas estão nas ruas, nos viadutos, nas cidades grandes,
que vocês têm um teto, têm um lar, que seus pais, que as pessoas que consideram vocês os acolheram com todo o amor que eles têm e o respeito às pessoas. Por nós, professores, que não peguei essa poesia agora, que Lugore que planejou, que Kaique que planejou, que Thaís que planejou. Quantas vezes vocês enxergam que antes da gente aparecer aqui, ou estar lá na frente da sala de aula como era, nós trabalhamos antes para dar tudo isso a vocês. Parece pouco? Parece. Mas é o nosso esforço. Né? E as oportunidades, elas são assim, minha gente. A gente precisa enxergar que as oportunidades não é ganhar 1 milhão na loteria, não é ter o carro que o Luciano Huck tem, a casa que o Gustavo Lima tem, que vocês seguem aí nas redes sociais. As bênçãos, elas são para nós dentro do que Deus diz. Ó, você é merecedor disso. E não estou dizendo que você não é merecedor de ter a casa do Gustavo, nem o carro do Luciano Huck. Mas é o seu caminhar que vai lhe dar as oportunidades. E é esse caminhar do aprender da escola, que é o saber científico que tem sido tão negado durante esse ano, que vai fazer com que a gente enxergue que é esse espaço aqui, que não são as 4 paredes, que agora a gente de fato enxergou que não são as 4 paredes, que vai fazer a gente tornar o mundo melhor. E o mundo só será melhor quando nós todos tivermos consciência disso, que é na escola, que é o amor, que é a fraternidade, que é a caridade, que é enxergar o outro. E aí a gente vai esperar até quando para agradecer as pessoas? Para dizer que gosta, para dizer que um dia, e que pode ser todos os dias, que somos gratos a ela. Que sou grata a meu pai por todo o esforço que ele teve. Né? Meus avós todos eram analfabetos. Eu fui a primeira neta que teve a oportunidade do ensino superior. E eu não tive tempo de dar aos meus avós o que eu gostaria, que quantas vezes eu prometi a eles. Mas eu acho que o caminhar é isso. É mostrar para eles, de onde quer que eles estejam, que a gente está seguindo no caminho do bem. Então, que vocês sigam o caminho do bem, enxergando que não é alguém que vai bater na porta de vocês e trazer uma caixinha de ouro com bem e bens. Mas somos nós, nesse caminhar aqui, que também o Braulio Bessa disse, que a gente aprenda que é no caminhar que a gente vai fazer valer a pena. Então, que o nosso dia valha muito a pena, que a nossa vida também, e que as pessoas que estão ao nosso redor, a gente aprenda a reconhecer que eles são muito importantes para a gente. Então, um bom dia de paz, de luz para as nossas vidas, e que não só agora, esse ano de 2021, a gente reflita sobre isso, mas que a nossa vida, que o nosso caminhar, que a gente não sabe se vai ser curto ou longo, a gente faça valer cada momento vivido, com sabedoria e com amor. Um bom dia e que Deus nos abençoe. Muito bem, professora Deise. Ótima reflexão. Então, que vocês possam fazer isso depois, sem comentar, fazer essa análise aí introspectiva. Muito bem. Foi muito reflexivo mesmo. Para nós também, gente. Nós, professores, estamos em constante reflexão. Obrigada, Deise, por esse momento, né? Pelas palavras, pela oportunidade de
nos fazermos refletir, que é uma oportunidade de aprendizado. A gente pode viver 120 anos. Até o último segundo a gente vai estar aprendendo alguma coisa. Ou reforçando algum conhecimento que às vezes está esquecido, ou algum aprendizado que não foi tão intenso, não foi pelo menos tão pleno quanto deveria. E todo o nosso processo é esse. A gente está aqui para isso, né? Para melhorar. E aí a professora Deise falou dos avós, né? Do que gostaria de dar, do ser grato. Isso é o ser grato. O que é ser grato? Ser grato é mais ou menos o seguinte: receba tudo que vocês estão recebendo, recebam, que estão lhe ofertando, recebam. Receba o amor, receba um aprendizado, a dor também é um aprendizado, a gente precisa receber, não é? E vamos fazer o nosso melhor. É isso que os nossos bisavós querem, os nossos avós, os nossos pais, e nós iremos querer para os nossos filhos. Que eles recebam tudo aquilo que está sendo ofertado e que eles façam o seu melhor. Que eu faça o meu melhor. E cada dia a gente tem que procurar essa busca de ser melhor. E ser melhor a cada dia não foge do autocuidado. Não foge do autoconhecimento. Muito pelo contrário, ele está, bem ligado. Então, a gente saber o que é que a gente quer, para onde é que a gente vai, né? Isso tudo reforça, e aí somos gratos e honrosos com aqueles que trabalharam, aqueles que se esforçaram tanto para que nós estejamos aqui, falando, enxergando, né? Imagina assim, se eu não enxergasse, se eu não tivesse oportunidade e condição de decidir o que é que eu quero, gente, decidir uma coisa tão importante na nossa vida. Mesmo que a gente escolha errado, mas o fato da gente saber que nós estamos escolhendo é uma coisa surpreendente. Então, você escolher se você vai se cuidar ou não. Escolher que você vai tomar uma atitude que vai fazer com que toda a sua vida e toda a sua família e todo o seu entorno vai melhorar. E melhora. Né? Então, vamos fazer o nosso melhor e vamos também socializar nossa atividade nesse momento. Já foram muitas palavras reflexivas e é importante que depois, quando acalmar, quando a aula acabar, tira ali um minutinho para refletir. Como nós estamos aqui com em torno de 60 alunos, 50, deve ter um que 57, né? Nós estamos com um tempo de 15 a 20 minutos para socializarmos essa atividade. Atividade que foi passada para casa, né? Com atividade offline, com atividade assíncrona. E que eu gostaria de escutar das três turmas, né? Do primeiro ano agro, tanto A quanto B, quanto informática. Vamos lá? O texto, ele falava sobre autocuidado, né? Nesse período de pandemia, nós não colocamos a vida inteira, né? Nós restringimos em um período mais curto para a gente poder fazer essa avaliação. É um período bem próximo, né? E ainda estamos nele. Você percebeu que houve o autocuidado? Você praticou essa ação em você? Esse cuidado? Se sim, você diz que sim. Se não, você iria dizer que não. E relatar esses aspectos positivo e negativo, né? Quais são os aspectos positivos que a gente pode observar quando há o autocuidado? Será que há aspectos negativos quando a gente se cuida? Quando a gente não se cuida, quando não há o autocuidado, há aspectos positivos? Há aspectos negativos? Né? Então, a reflexão foi em torno disso. E aí eu gostaria, né, de que
vocês colocassem, né, o ponto de vista de vocês. Bielson. Ô, professora, que eu apertei aqui sem querer, ó. Nem tinha percebido. Rapaz, eu pensei que você ia me ajudar. Eu tava pensando aqui, sabe? Falar, só que é muita abobrinha. Então, serve não. Resuma, faça o seu resumo e coloque para a gente de uma forma bem sucinta, uma forma curta e objetiva. Tá bom. Ó, professora, eu não sou muito de cuidar de mim, não. Eu prefiro cuidar dos outros. Aí, durante esse tempo todo, só tive tempo para cuidar da minha mente, que é o principal, né? Para que a pessoa se lá, para cuidar do meu espírito e só mesmo. Então, você já cuidou, né? De lascar, de lascar e o resto pronto. Ok. Muito bem. Tem outra pessoa com a mãozinha levantada. Quem é? Eu, Alessandra. Alessandra? Kaique, tem como você fazer esse controle aí, enquanto eu estou fazendo essas coisas aqui? De quem está levantando a mão? Aí você vai olhando e vai avisando aí. Agora é Alessandra e depois é Tainara. Professora, tem que ligar a câmera? Seria melhor. Pode abrir? Tá bom. Já pode ler? Uhum. Tá. A pandemia veio de forma nunca vista, onde o mundo não convivia com algo tão complexo assim. Em comparação aos vírus anteriores, a Covid trouxe uma nova definição de pandemia para a sociedade, tão transmissível quanto uma gripe, com certa letalidade. Para a prevenção da disseminação do próprio, foram estabelecidas medidas restritivas, como o uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social e evitar aglomerações. No início, grande parte da população seguiu à risca dessas prevenções. Contudo, a população foi negligenciando essas medidas, ou seja, acabou contribuindo para o aumento dos casos. Talvez a empatia daqueles que tomaram consciência da gravidade do vírus seja um ponto positivo, por, de certa forma, um cuidando do outro. E além dos pontos negativos já tratados no texto, o egoísmo também seria um deles. Alessandra, muito bem. Obrigada pela participação. Quero só fazer uma perguntinha. E dentro dessa reflexão que você fez, você conseguiu observar internamente se você teve um olhar mais cuidadoso com você, com sua saúde, com seu espírito, com seu corpo, o autocuidado na sua vida? Eu tive no começo. Isso mesmo. Muito bem. A gente não está aqui, minha gente, para dizer o que é certo e o que é errado, tá? A gente vai fazendo perguntas que é para a gente também ir conseguindo entender e compreender melhor o que vocês estão colocando, tá? Muito obrigada, Alessandra. Quer colocar mais alguma coisa? Deu para entender assim um texto, é porque eu li um pouco rápido. Deu. Muito obrigada. O próximo era Tainara. Quem era? Kaique? O próximo? É eu. Bom dia. Tainara. Bom dia, Tainara. Quem for terminando, gente, vai tirando a mãozinha, né, para a gente ir se localizando. Bom, professora, eu fiz um pequeno texto aqui. Com a pandemia, tivemos que redobrar os cuidados com a nossa saúde. Eu passei a me cuidar muito, lavando as mãos com mais frequências do que antes, usando álcool em gel,
máscara sempre ao sair de casa, porque assim estarei me autocuidando e também cuidando das pessoas que estão ao meu lado. Mesmo com a pandemia, não parei de ir à igreja, e vou sempre que posso, tomando todos os cuidados necessários. Como consequência da pandemia, tive que parar de praticar esporte. Só foi isso. Só foi isso que eu fiz. Muito bem, Tainara. Parabéns. Né? Você já demonstrou aí no seu texto quais foram os tipos de cuidado que você já desenvolve, né? Uhum. Muito bem. Quem é o próximo? Muito obrigada, Tainara. Quem é o Por próximo? nada. Kaique, quem foi aí? Kaline, Oi? Kaline, Larissa? Foi Larissa? Tá cortando, eu tô... Kaline Santos. Ah, Kaline. Vamos lá, Kaline. Gente, podem abrir a câmera. Vai nos ajudar muito a interagir. A gente interage melhor olhando para os olhinhos brilhantes de vocês. Obrigada. Eita, linda, que fala. Em momento em que enfrentamos essa situação estressante e coletiva, que tem se prolongado por tempo definido, percebo quanto tem sido importante levar a sério o autocuidado, tanto físico quanto emocional e mental. Então, o autocuidado tem sido muito importante. Por exemplo, ao lavar a mão e cuidando do corpo, e etc. Muito bem, Kaline. Muito bem. Já são atitudes, né, de autocuidado. Parabéns. Próximo é Jaine. Bom dia, Jaine. Vamos abrir a câmera. Claro. Vamos lá, próxima participação. Jaine. Após Jaine, seria Emily Vitória, que levantou a mão. Ok, então enquanto Jaine termina de se organizar, né, quem já está com a mãozinha levantada, já pode baixar, que já tenha feito a sua participação. E vamos lá. Emily. Oi, professora. Posso começar? Repete aí, por favor, Emily. Posso começar? Pode, meu anjo. Abre a câmera, por favor. Aí. O meu foi autocuidado emocional. O autocuidado emocional, o autocuidado foi e está sendo a saúde emocional, porque também é garantir que está completamente conectado à emoção. Assim, o autocuidado emocional não é nem bom e nem ruim. Não devo me sentir culpada pelo que eu sinto, raiva ou tristeza, e assim devo tirar um pouco do meu tempo para refletir e reconhecer os meus erros. Algo que não funciona na minha vida é algo que estou fazendo durante a pandemia. Me permitir aproveitar um tempo, estar com um amigo que me entende, se abrir com a família, falar para Deus as coisas que eu sou grata por ter e não falar nada. E nessa pandemia, estou aprendendo que esse é um dos meus pontos positivos. Emily, muito bem, Emily. Parabéns. Gostei muito de seu texto. Foi bem reflexivo, foi bem profundo. Obrigada. O autocuidado de Emily foi direcionado, né, já a outro campo. Então, a gente já vai observando que o autocuidado não é só, né, em um setor. Então, vamos lá. O próximo, obrigada, Emily. O próximo vai ser Jaine. Pronto. Cheguei. É Edmundo, viu?
Vamos lá, Edmundo. Abra a câmera para a gente ver você. Bom Não, dia. hoje não. Boa. Vou começar. Neste período de pandemia, o autoconhecimento foi dado como uma forma de isolamento. Ou o autocuidado, perdão. Foi dado como uma forma de isolamento e um autocuidado com o seu corpo, sendo os aspectos positivos que iria diminuir os casos, não iria transmitir o vírus e protegendo amigos e familiares. Já os aspectos negativos era que se as pessoas não se isolassem, seria mais difícil de transmitir o vírus e pegar bactérias. Na minha opinião, eu acho que não e houve o autocuidado nesse período de pandemia. Pronto. Concluiu, Edmundo? Sim. Você disse que no seu ver não houve, né, o autocuidado? Houve e não houve. Ah, houve e não houve. Em alguns aspectos houve, em outros não houve, né? Tirando a dimensão. Muito bem, Edmundo. Parabéns. Parabéns pela participação. Obrigado. Professora, Oi. agora sou eu, viu? Vou fazer logo aqui. Você é Jaine? Sou eu mesma. Bom dia, Jaine. Mulher, mostra o seu rosto, seu sorriso lindo pra gente. Tô aqui, professora. Tá me vendo? Peraí. Trocar aqui do café de mão. Vou começar, professora. Pode ir. No meu ver, eu não tive muito autocuidado. Às vezes ficava bem difícil manter a calma e relaxar. A cada medida que avançávamos na pandemia, as coisas, os sentimentos iam ficando mais bagunçados. O cuidado com o corpo não foi tanto. Eu dei mais atenção à parte do emocional para tentar me manter calma e controlar e ter paz. Resolver internas que só aumentavam com o tempo. Foi bem difícil, eu acho, para mim, né? Manter esse autocuidado, só isso. Entendo, Jaine. Então, você conseguiu observar que houve o autocuidado no item emocional, né? E então, você observou no âmbito emocional, após o autocuidado, as consequências para você? Observei muito. Quais foram os aspectos? Foram positivos ou negativos quando houve o autocuidado? Quando houve o autocuidado, acho que foi sempre positivo tentar me manter calma, para não extravasar durante a pandemia. Cada vez ia ficando mais difícil. E foi bom? Foi. Na medida do possível. Muito bem. Muito parabéns, Jaine. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Quem é o próximo? Professor Caíque? O David. É o David agora, depois Juliane, Kenny, o Andrew. Vamos lá, David. Bom dia, professora. Bom dia, David. Abra a câmera para a gente ver. Não, professora, agora eu estou aqui no meio do serviço, aí não vou abrir, não. Tudo bem, vamos lá. Aí eu fiz aqui o texto, saiu meio grande, mas eu vou tentar resumir aqui, viu? Eu pesquisando sobre o autocuidado, eu vi que eu não praticava muito. Vendo que a minha rotina era bem diferente de uma pessoa que pratica. Então, eu vendo aqui, que até a vida da gente, né, o corpo, age até diferente de uma pessoa que pratica e de uma que não pratica. Mas, aí eu vi os pontos negativos que eu tenho aqui na minha vida,
por eu não praticar, mas depois de ter pesquisado mais sobre isso aí, eu vou tentar praticar um pouco mais, para ver se muda um pouco. Finalizou, David? Sim. Pronto. Muito bem, David. Você fez uma reflexão profunda, não foi? Já foi muito importante. Você conseguir fazer essa reflexão, você está de parabéns, tá? Valeu. Esse é o primeiro passo mesmo que nós temos. Mesmo as pessoas que já têm esse olhar, a gente nunca pode parar, né, de estar fazendo essa reflexão. Muitas vezes a gente pensa que está fazendo e quando a gente vai parar mesmo para refletir, a gente vê que teve algum aspecto aí que não conseguiu. E é isso mesmo, né? Respira, continua. Oi? Depois que a gente pesquisa mais a fundo, né, aí vê o que realmente é. Muito bem. Vem a luz, não é, David? Sim. Para mostrar. Lembra Sim. aí do professor Lugori com a luz do conhecimento. E tudo isso para melhorar, não é? Nossa vida. Sim. Qual é o próximo? Muito obrigada, David. A Juliana. Vamos lá, Oi, Juliana. professora, bom dia. Bom dia. Mostra o seu rostinho, Ju. Ô, professora, tô fazendo hidratação no meu cabelo, mulher. Tá cheio de cocô. Vamos lá. Não deixe sua participação, minha flor. Tá bom, vou começar. O autoconhecimento em si é importante para qualquer gênero, idade ou posição social. Precisamos recarregar nossas energias e ter um equilíbrio nas nossas vidas. Confesso que nessa pandemia, o único autocuidado que eu estou tendo e tive foi o físico. Basicamente, não cuidei de mim por dentro e não me conectei comigo mesma. Em mim, houve alguns erros, mas só você pode decidir o seu melhor. Então, cuide de si mesmo, construa e desenvolva sua autoestima e coloque as coisas no seu devido lugar. Emoções, espiritualidade, sua mente e entre outras coisas. Enfim, melhore sua vida e seja feliz. Muito bem, Ju. Muito obrigada. Você fez uma reflexão bem profunda, né? Falando dos erros. E a gente tem que olhar para os nossos erros com muito amor, com muita serenidade. Para assim a gente conseguir, em vez desse erro virar uma pedra sobre nós, a gente coloca ele no chão e vai virar um degrau, né? Para a gente melhorar, para a gente ter esse autocuidado. Parabéns, foi bem reflexiva você, bem profunda. Muito obrigada, Ju. Nós temos, quem for terminando a participação, gente, vai baixando a mãozinha, que é para a gente ir localizando. Nosso tempo já está, né, bem em cima para essa atividade, então eu vou chamar as pessoas que já levantaram a mão, né, e aí a gente, finalizando essa etapa, a gente passa para a próxima, que é com o professor Kaique, que também vem nos passar uma informação muito importante. Quem é o próximo, professor Kaique? Nós temos 4 inscrições, que é Kenny, Uane, Kaline Lacerda, Késia e Raquel. Pronto. Desses 4, quem foi o primeiro que levantou aí? Kenny, Uane. Kenny. Vamos, Kenny. Bom dia. Abra a câmera, Kenny. Não, professora, não precisa abrir a câmera, não. Eu tô num lugar escuro, aí vai ficar escuro. Eu vou ficar escuro, oh, meu Deus. Posso começar? Vamos lá, pode sim, Kenny. Eu fiz um texto grande também, então vou tentar resumir. Então, creio eu que esse momento de pandemia tem sido muito difícil, principalmente emocionalmente. Acho que principalmente para nós jovens, que nós costumamos ter a mentalidade mais fraca. Então, por ter mudado a nossa rotina assim tão repentinamente, que a gente era acostumado a sair, se divertir, e agora não pode mais por causa disso. Então, a gente fica muito isolado dentro de casa, uma coisa que a gente não era acostumado a fazer.
Às vezes fazia, mas era porque queria, agora é obrigatório. Então, né, é complicado. Então, a gente acaba desenvolvendo algum tipo de doença mental, como ansiedade, depressão. E uma forma da gente tentar manter isso intacto é a gente orar constantemente, falar com Deus para tentar manter nosso coração limpo, a nossa mente. Também outras formas de tentar manter a saúde mental também é a gente tentar manter nossa mente ocupada, assistir algum filme, algum programa de televisão, ou ler um livro, conversar com as pessoas, esse tipo de coisa para a gente tentar manter o nosso autocontrole mental. Então, isso é muito importante. Eu, na minha opinião, eu acho que eu tenho tido autocontrole, mas, assim, tem vezes que nem sempre a gente consegue, mas porque é difícil. Mas, mesmo assim, a gente tenta e vai conseguindo aí. Tentando é o que importa. Muito bem, Kenny. Você foi também bem reflexiva, tá de parabéns. Né? Quando você falou, me chamou a atenção, manter a mente ocupada, né? A gente alimentar a nossa mente. Nós estamos alimentando a nossa mente com o quê? De fato, nós estamos alimentando. Isso não é para Kenny só, não, é para todos nós. De que forma estamos alimentando nossa mente? Né? E não subestime os pensamentos de vocês, gente. Eles tanto têm um poder muito grande para os aspectos positivos, quanto também quando nós alimentamos com aspectos negativos. Então, vamos nos ater a essa questão. Que gostei muito da sua participação também, foi muito profunda. E aí nós vamos passar para o próximo aluno, ou aluna, que é... Kaline. Aline. É Aline ou Kaline? Kaline. Aline? Vamos lá, Aline. Então, o coronavírus veio de um jeito terrível, fez levar a sociedade à loucura. Ninguém conviveu com algo tão apavoroso assim. Tal crise relevou que os setores de saúde e humanitário ainda assim era falho. Mesmo com tamanha estrutura, além de gerar também problemas econômicos e políticos em todo o mundo. No começo da pandemia, tivemos todos os cuidados, como distanciamento social, álcool em gel, máscara, e entre outros. Com tudo isso, tivemos cuidado com nós e com outras pessoas ao começo da pandemia. E passando um tempo, acabamos de deixar todos os cuidados de lado e se aglomerando em locais públicos e clandestinos. Muito bem, Kaline. Bom dia, fardada, toda linda, parabéns. Seu texto também foi muito bom, reflexivo. Estou gostando de ver meus alunos e alunas preocupados, e não só no sentido de se preocupar, mas no sentido de já estar demonstrando, né, a reflexão. As músicas da terça-feira foram lindas, então a gente está muito feliz com essas atitudes de vocês. Quem é o próximo, Kaique? É a Késia. Bom dia, Késia. Bom dia, professora. Pode apresentar, Flor. Se quiser abrir a câmera, ficaria muito melhor para nós. Ver seu rostinho. Não, professora. O autocuidado é praticado por distanciamento social. Lavar as mãos com frequência, usar álcool em gel, antes e depois de tocar em superfícies como maçanetas e não levar a mão ao rosto. Os efeitos mais positivos na diversão das pessoas aparecem na procura por informações sobre a saúde e na incorporação de medidas de higiene, como lavar as mãos, utilizar álcool em gel e caprichar na limpeza de casa. Mas há situações impactadas negativamente, como o Covid-19, para quase metade das pessoas. O maior desafio está na prática dos exercícios. Ok, Kenny, muito obrigada. Falou do cuidado com a casa.
Um ambiente limpo, organizado, também está diretamente ligado com o nosso emocional, né? A organização. Então, vejam que cada um já está tendo um olhar para ambientes diferentes. Parabéns, Késia. Muito obrigada. Quem é o próximo, Kaique? A Raquel, e agora nós tivemos mais 2 alunos que levantaram a mão. Foi o Ronaldo Ronald e a Berenice. Pronto. Gente, então vamos fazer o seguinte, vamos encerrar com esses 3, aí vocês dão uma resumida e a gente corta com esses 3 últimos, tá? Que é para a gente passar para a próxima etapa, tudo bem? Professora, Oi, vamos lá. e para quem fez, que não gosta de ler? Vamos ter um momento sim, Bruno. E aí a gente já está fazendo esse levantamento, essa observação, tá? A gente vai colocar todas essas informações ao final, tudo bem? Beleza. Então, próximo. Eu fiz, mas eu não gosto de ler, não, velho. Pronto, a gente vai pegar todas essas atividades, Bruno. Tá bom. Certo? E aí as orientações nós vamos passando ao final, para a gente não misturar, né, muito assunto de uma vez só, vamos organizar, que fica mais fácil para a gente assimilar. Quem já fez, ó, e já participou, baixa a mãozinha, só temos mais 3 participações, e a gente passa para a etapa com o professor Kaique. Próximo professor Kaique É a Raquel. Raquel. Vamos lá, Raquel, bom dia. Bom dia. Vou ler aqui meu texto. Bom, nesse período de pandemia, basicamente 24 horas dentro de casa, nem sempre a gente dá essa importância de se cuidar, se alimentar bem, praticar exercício físico, manter a calma, mas eu tento fazer o meu melhor. Não só fisicamente, como no emocional, social, espiritual e mental. Tendo como aspecto positivo fazer bem para a nossa mente, para a nossa alma e para o nosso corpo e para os que estão ao nosso redor, porque a gente cuidando de nós, a gente pode cuidar dos que estão perto de nós e daqueles que a gente se importa. Porque autocuidado não é apenas beleza física, mas sim pintar o coração com a paz. É sobre sermos melhores amigos de nós mesmos. Muito bem, Raquel. Gostei da paz interior que você mencionou. Parabéns. Boa reflexão. Ronald? Vamos E lá, aí, Ronald. professora? Bom dia. Abra Bom a câmera dia. para a gente ver você. Que nada, professora, eu já tô mal assombrado. Tô feio que só peste. Eita, foi mal. Foi mal, professora. Nada, depois eu ligo a câmera. Disse que vão bater os parabéns aí pra Val de novo. Eu ligo a câmera. Muito bem, tudo bem. Agora vamos à sua participação. Nessa quarentena eu não tive autocuidado e não tive, pois eu saí muito de casa, mas pratiquei muito exercício físico, que exercita a mente e o nosso corpo. E não cumpri muito essa regra de ficar em casa, porque eu sou muito rueiro. Resumo do resumo. Ok, Ronald. Aí você observou que você não conseguiu, né? Não. Desenvolver um autocuidado. Deixo só uma deixa para vocês e todos aqueles. Quando a gente deixa de cuidar, a gente faz uma escolha. E todas as escolhas que nós vamos fazer em nossa vida, elas vão trazer consequências. Né? Então, para aqueles que fizeram ou não, reflitam. Dessa minha ação que eu fiz aqui, ação tal, quais são as consequências? E aí, chegando nas consequências, aí a gente volta para o presente. É isso que eu quero? E aí a gente vai tentando fazer essa mudança, viu, gente? Para todas as pessoas, tá? Certo? E para finalizar, obrigada, Ronald, muito obrigada pela sua participação. De nada, professora. E a última pessoa inscrita foi quem, professor Kaique? De aluno? De aluno? Seria Berenice, mas ela baixou a mão. Aí tem o professor Lugori. Brenda, vai colocar alguma coisa, Brenda? Você se cuidou, Brenda? Não, professora. Pronto. Vai se cuidar? Vou.
Muito bem. Parabéns, Brendinha. Agora eu passo para o professor Lugori, mas antes disso, agradecendo a todos e a todas pela participação. Vocês foram maravilhosos. A participação de um serve para o outro, a gente vai sempre refletindo, né? Porque nos dá opiniões diferentes, e opiniões diferentes nos faz ver coisas que a gente ainda não tinha visto, do nosso ponto de vista. Né? As perguntas não foi para julgar ninguém, mas assim uma forma da gente estar refletindo. Tá? Muito obrigada. E no final, a gente vai, tá? Para o que vocês tanto solicitaram, para a gente estar cumprindo a nossa meta e resolvendo todas as situações. Tá bom? Muito obrigada e eu passo para a Lugori. Pessoal, que bom, né? Que bom esse momento. Eu gostaria de destacar, antes de passar para o professor Kaique dar prosseguimento, dar alguns destaques aqui rápidos mesmo. Primeiro, tem alguns alunos que mandaram mensagem esses dias perguntando: professor, quando é que começa o assunto? Professor, vai ser de fato conteúdo? E esse momento que a gente está fazendo, essa semana, esse momento interdisciplinar, ele também faz parte, né, desse processo de aprendizagem, né? Essas falas, essas experiências, esses momentos que vocês estão trazendo para a gente, isso também faz parte, sabe? Isso não é um conteúdo específico, isso é vida, né? Isso é o mais importante. Queria destacar essa última frase, acho que foi Raquel, não foi a aluna Raquel, que ela falou: pintar o coração com a paz. Então, isso é uma coisa bonita, a gente vê essas produções que vocês estão falando aí, essas que vocês estão fazendo, é um momento difícil para todo mundo, então a gente está realmente superando isso, a gente vai superar isso. Então, pessoal, não fique muito focado naquela coisa que a gente sempre tem reclamado quando a gente estava na escola física, né? Que a escola não é só aquele espaço, só aquele quadrado ali, né? A escola é muito mais do que aquilo, e às vezes a escola está muito mais fora da escola do que dentro da própria escola. E a gente precisa levar isso para a vida da gente, porque o tempo que a gente fica na escola é muito pouco tempo, né? Você aprende muito mais fora do que dentro da própria escola. Então, fazer essa reflexão. Que bom que eu estou com vocês aqui, que bom que eu estou com a professora Deise, que trouxe essa poesia maravilhosa, que bom que eu estou vendo essas experiências de vocês. Então, eu estou me sentindo aqui muito feliz com isso. Que bom que está aqui agora um professor com energia nova, que vai dar prosseguimento. O professor está aí com esse sorrisão maravilhoso aí, ó, para começar um ano diferente com vocês. E, pessoal, um alerta mais uma vez. A gente abriu o chat, teve que fechar, porque o pessoal continua fazendo aqueles comentários desnecessários. Aí que agora, com relação à etiqueta, quer que você chama a atenção deles sobre isso. Precisa ter esse comportamento, pessoal. Vocês continuam fazendo a mesma coisa. Outra coisa, eu vou postar a frequência agora, então vocês não precisam perguntar: professor, precisa assinar 2 vezes? Vocês precisam assinar até o final da aula. Clica no link, coloca o nome, marca a turma. Pronto, finalizou. Não precisa ficar perguntando depois mais não. E nem precisa estar atrapalhando a aula. Eita, não consegui assinar. Eita, já assinei, já mandei. Fique em silêncio mesmo. Vou postar aqui agora no chat, vocês respondem e pronto, para não atrapalhar o próximo momento. Então, dito isso, professor Kaique, pode dar o prosseguimento. Mais uma vez, seja bem-vindo, né? Que você seja bem acolhido por esses alunos que são maravilhosos. Boa sorte nesse novo ano, que continua o ano passado, mas é um ano diferente, né? Uma experiência diferente, com a escola diferente, com alunos diferentes. Verdade. Obrigado, professor Lugori. Obrigado a todos pela recepção. Bom, gente, bom dia a todos. Acredito que todo mundo já ouviu falar meu nome, né? Eu me chamo Kaique Barbosa. Sou novo professor aqui, né? Chegando na escola CETEP, para poder contribuir para a formação de vocês, né? Eu sou formado em Biologia, só vou fazer uma pequena apresentação. Eu sou formado em Biologia e irei lecionar para vocês a disciplina de Química, né? Há um certo tempo eu trabalho a disciplina de Química, irei trabalhar com essa temática durante esse período letivo com vocês, né? Algumas pessoas podem ser que já me viram, né? Porque eu sou curaçaense, né? Eu sou do interior do Curaçá e trabalho há 3 anos no Colégio Estadual Manuel Novaes, certo? Então é um prazer estar aqui com vocês e estar fazendo parte dessa equipe também. Bom, gente, vocês estão conseguindo visualizar o slide? E agora, quando eu comecei com... Oi? Está compartilhado direitinho.
Ah, certo. Bom, gente, hoje eu vou apresentar para vocês, né, alguns procedimentos básicos que trata-se de uma etiqueta digital para nossas aulas remotas, certo? Para nossas aulas via síncronas, ou seja, aulas em que nós utilizamos a ferramenta Google Meet, né, para realizar esse momento de videoaula, ou seja, enquanto o professor está na sua residência lecionando e vocês estão na casa de vocês ou estão na casa de um colega, né, acompanhando a aula também. E para que todo esse processo aconteça da melhor forma possível, é necessário que nós tenhamos algumas atitudes, né, que venham a contribuir para o pleno desenvolvimento, né, que é como se fosse uma etiqueta, né, digital, para que nós tenhamos um pleno andamento em relação às nossas atitudes, como se comportar, né, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, né? Então, serve para que nós tenhamos uma base, um norte, né, para que nós possamos sempre procurar avançar no quesito de regras, no quesito de etiqueta, certo? E assim fluir o andamento em relação ao processo de aprendizagem, certo? E o que seria essa etiqueta digital? Deixa eu ver como está passando. O que seria essa etiqueta digital? Como aplicar? Para que serve? Regras de convivência? O que é isso, né? Eu trouxe aqui uma nuvem de palavras que geralmente, quando escutamos esse termo, etiqueta digital, alguns questionamentos vêm à nossa mente, né? Como se aplica? O que é isso? Para que serve? Meu Deus do céu! São regras, são direitos, são deveres, né? Isso são todos questionamentos que permeiam o nosso imaginário, né? E a etiqueta digital, ela realmente serve como diretrizes, ou seja, padrões e normas a serem seguidas, a serem cumpridas, né? E serem, de certo modo, aplicadas em nossa convivência, certo? Aqui eu estou trazendo 13 regras básicas de etiqueta digital para que nós possamos ter um norte de condução de nossas aulas e também para que aconteça da melhor forma possível, né, sem tantas intercorrências, ou seja, sem tantas interferências, sejam elas externas, né, ou seja elas advindas por alguma falha técnica nossa. Bom, por que é necessário, né, uma etiqueta digital? Primeiramente, nós temos uma pequena contextualização, né? Nós estamos vivendo uma situação pandêmica, né? Nunca vivenciada antes por nós, né? Digamos assim, nossa sociedade já passou por momentos pandêmicos, porém não foi, digamos assim, no nosso período de vivência, ou seja, nós não passamos naquele momento. Só que a situação que nós estamos vivenciando hoje, né? Nós tivemos que adotar medidas de prevenção e de restrição em relação ao contato social para que, né, o vírus não se propagasse de forma tão avassaladora como se propagou nos dias atuais. É tanto que a atividade do autocuidado que a professora Thaís conduziu com vocês, né, diversos colegas afirmaram que realizaram o autocuidado, outros afirmaram que deixaram um pouquinho de lado, mas que entendem a importância do autocuidado, principalmente para, digamos assim, percebermos o momento que estamos vivendo hoje, né? E com isso, o governo estadual, o governo federal, né, eles estabeleceram diversos decretos e medidas para que as regras de contato social, as medidas em que as atividades educacionais presenciais fossem suspensas. E com isso, também foi determinado que as atividades educacionais na Bahia fossem retomadas com intermediação tecnológica, ou seja, através dos meios digitais, para que evitasse, assim, esse contato presencial e a propagação desse vírus. Então, a intermediação tecnológica, ela é essencial e é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Ou seja, enquanto eu estou em minha casa, em minha residência, vocês estão na residência de vocês, estão acompanhando de forma simultânea, né? Não no mesmo espaço físico, mas ao mesmo tempo e tendo toda essa percepção, né? Essa percepção de entendimento do que está se passando,
o que é que nós estamos realizando. Então, essa intermediação tecnológica, ela serve para isso, para que nós possamos dar continuidade às nossas atividades educacionais, certo? E com isso surge, então, a necessidade de algumas regras e medidas a serem utilizadas durante nossas aulas em formato remoto, né? E para isso eu tenho algumas diretrizes em relação a quando a aula for em meio virtual, né, pelo Google Meet, como nós estamos fazendo agora, e também quando as atividades forem alocadas no Google Classroom ou Google Sala de Aula, né? Então, a primeira diretriz diz o seguinte: busque sempre um local tranquilo e calmo para acompanhar as aulas e realizar as atividades remotas, ou seja, como o professor Lugori, né, e a professora Thaís também falou no início da aula, sempre buscar um local aconchegante, né, para que vocês possam acompanhar de forma tranquila o que está passando na aula, né? Ou seja o quarto de vocês, a sala da casa de vocês, mas seja um local onde vocês se sintam bem e possam entender e acompanhar de forma tranquila as aulas, para que não tenha tanta dispersão, certo? Segundo tempo, é prezar sempre pela pontualidade nos horários das aulas remotas. Se a aula remota está marcada para iniciar às 7h30, né, às 7h30 da manhã, tentar chegar no link e acessar às 7h30 da manhã. Não deixar para acessar 8 horas ou 9 horas, né? Até porque a pontualidade, né, seja no formato remoto ou no formato presencial, ele é de extrema importância, né? Então, nós temos que ser pontuais, seja no momento presencial, ou seja também aqui nas aulas remotas, né? Ou seja, a pontualidade serve para que nós possamos manter a nossa rotina que foi, de certo modo, quebrada há um ano atrás, quando as aulas foram suspensas, não é isso? Então, a pontualidade é um aspecto a ser levado em consideração sempre. Terceiro ponto, esteja sempre com seu material pedagógico para anotações e a realização das atividades propostas pelo professor. Ou seja, por mais que você esteja com seu notebook ou com o seu celular acompanhando a aula virtual, é necessário que você tenha do lado seu caderno de anotações, sua caneta, seu lápis, né, para que no momento em que a aula vai ocorrendo, você possa ir fazendo as suas anotações do que você está entendendo. E até mesmo para quando o professor solicitar que você faça alguma anotação, você não fique desesperado procurando um caderno, sem achar uma caneta, sem achar o seu material para fazer essas anotações. Então, é importante que você deixe sempre, né, a fácil acesso, que esteja próximo de você. Certo, gente? Durante as aulas online, ou as aulas via Google Meet, lembre-se que você está em processo educacional. Com isso, o uso de trajes, ou seja, de roupas, ela tem que ser roupas adequadas, né, esse processo. Ou seja, vamos evitar, né, estar, digamos assim, acompanhando as aulas de forma inadequada, seja vestindo, por exemplo, um top para quem é do gênero feminino, né, utilizando regatas, quem é do gênero masculino aí, ou também está acompanhando sem roupa. É interessante que não faça isso, né, porque em algum momento pode ser que a câmera ligue, né? Imagine aí o constrangimento que vai acontecer. E mais à frente nós temos uma diretriz que fala essencialmente sobre o uso da câmera, certo? Mas vamos tentar usar sempre os trajes adequados para o processo educacional. Como eu vi agora há pouco, alguns alunos estavam usando farda. Olha como é interessante. Olha como você também, codifica isso na sua mente, que você está em processo educacional e com isso eu tenho que manter uma rotina, né? Eu tenho que mostrar para meu consciente que eu estou aqui em processo de formação, né? Que eu estou em processo de aprendizado. Quinta, durante as aulas online, deixar a sua câmera sempre ligada.
é importante que a câmera de vocês, né, estejam sempre ligada, certo? Por quê? Porque isso vai fazer também com que nós, professores, possamos nos sentir acolhidos, né? Imagine aí, se você está em uma reunião ou apresentando algum trabalho e todas as câmeras estão desligadas e você não sabe se está tendo aula, se o aluno está acompanhando, se simplesmente só ligou a aula e deixou lá rolando, né? E também até para que nós possamos visualizar como vocês estão se sentindo ou estão acompanhando a aula, né? Então é importante que sempre a câmera, né, seja aí ligada para que nós também possamos ter um contato visual para com vocês, né? Tanto visual, que é muito importante, como também, né, para também formar um elo maior em relação a esse processo virtual. Por mais que estejamos em locais distintos, né, quando utilizamos essa ferramenta, há sim uma certa interação, há sim uma construção, né, de laços. Então é importante que a câmera sempre esteja ligada. E por isso, voltando à diretriz 4, que é o uso de trajes adequado, é primordial, já que a câmera tem que sempre estar ligada, né, sempre que possível, e as condições serem favoráveis também. Lembre de sempre deixar o seu microfone, ou melhor dizendo, o seu áudio desativado, né? Para ativar, sempre solicitar a permissão ao professor para fazer algum questionamento, e com isso, né, seja no chat ou seja levantando a mãozinha, né? Como o professor Lugori enfatizou, né? É interessante que nos comentários nós não passamos o envio de mensagens de formas demasiadas e que não está contribuindo ali para a aula, porque muitas vezes possa ser que nós excedamos, né, em relação aos comentários e digitamos coisas que não são pertinentes ou que não deveriam estar, tanto também até o cuidado com o áudio para que vocês não deixem ele ativado, para não atrapalhar também a aula, né, e também não saia alguns, digamos assim, né, alguns áudios inapropriados, né. Eu não sei se vocês já perceberam, mas tem até um meme no Instagram de um jovem, né, que a professora perguntou se ele fez a atividade, e ele disse que fez sim, e agradeceu a professora, e quando ele achou que já tinha fechado o áudio dele, ele criticou a professora. Eu fiz sim, porque eu precisava dessa atividade, não sei o quê, tipo xingou. Ou seja, isso é uma forma, né, que nós temos que ter bastante cuidado e principalmente, né, manter o respeito sempre entre todos os que estão envolvidos nesse processo. A sétima regrinha, ou a sétima diretriz, é o que eu acabei de falar, né, sempre em momentos de dúvidas ou de contribuições, levantar a mãozinha para que possa pedir permissão ao professor, né, para expressar o que você tem a contribuir ou a dúvida que você tem a levantar sobre o que está sendo apresentado. Então, é importante, né, sempre ter essa forma, até para que nós possamos ter uma organização mais apropriada em relação às contribuições, aos procedimentos a serem realizados. Durante as aulas remotas, a 8ª diretriz fala em relação ao uso da linguagem inapropriada, ou seja, da linguagem inadequada. Evitar o uso de palavrões no momento das suas colocações, né? Evitar, digamos assim, alguns momentos em que os ânimos vão à flor da pele, possa ser que tenha alguma discussão entre os demais colegas, né? Sempre buscar, né, uma forma de se colocar em que não seja prejudicial para quem está ouvindo e também para quem está ali sendo o locutor da mensagem, né? Para você que está ali se manifestando. Então, a linguagem inadequada, né, é também uma forma de, digamos assim, que nós temos que evitar. Por mais que nós estejamos aqui no formato virtual,
muitas vezes, eu estou em uma mídia social, então eu posso me expressar da forma que eu quiser, porque eu estou na minha rede social, eu me expresso dessa forma. Mas vocês lembrem que aqui não é uma rede social. E por mais que nós estejamos utilizando esse meio digital, ele é um meio formativo. Ele é um meio em que nós precisamos manter sempre o respeito entre todos, né? Então, a linguagem inadequada, ela deve ser evitada sempre. Nona, prezar pelo respeito contínuo entre todos, certo? Ou seja, o respeito é a base de toda construção social, então nós devemos prezar por ele sempre. A 10ª, ela fala em relação ao compartilhamento do link da nossa sala de aula, certo? Nunca repassar esse link para terceiros. Ou seja, quem são esses terceiros? São aqueles que não fazem parte da sua turma e também que não faz parte da comunidade escolar, né? Então, não faça isso. Em relação a não repassar o link, né, para terceiros, também é importante que todos os alunos tenham o nome de vocês, né? Eu percebi que nós temos um colega que tem um nome que não é o dele, é um codinome. Imagina aí na hora da frequência, como é que eu vou saber quem é, por exemplo, o Vingador? Quem é, por exemplo, a Mulher Maravilha? Se na minha lista de matrícula não tem essas pessoas, entende? Então, também o uso do nome, né, por extenso, ou o nome correto, é importante. E com isso, a utilização do e-mail institucional de vocês já vão dar essa garantia, né? Porque não pode alterar o nome no e-mail institucional, né? Então, também, quem ainda não tem o e-mail institucional, tentar buscar o mais rápido possível, né, que é o e-mail Enova, para que possam estar acessando sempre com o e-mail Enova, certo, gente? Mas em relação à 10ª diretriz, é que que vocês não repassem o link das salas de aulas de vocês para pessoas que não fazem parte do processo educacional. 11. Não fazer prints da tela ou gravação da aula sem a autorização do professor. Evitar lanches durante as aulas e sempre estar com a sua garrafa de água perto. Ou seja, não que seja prejudicial você lanchar, é importante que você tenha ali alguma, digamos assim, um biscoito, por exemplo, que você possa estar acompanhando a aula e fazendo seu lanche. Mas evitar que você esteja comendo de forma exagerada para que perca a atenção na aula e passe a ter atenção somente na alimentação, não é isso? E em relação a que você não faça prints durante a sua tela, é importante porque nós estamos, né, em processo educacional. Na sala de aula, vocês sabem também que é proibido fazer gravação do professor dando aula sem autorização, ou tirar foto dele e vincular em redes sociais, ou grupos de WhatsApp, né? Sempre que vocês queiram fazer isso, vocês têm que solicitar, né, permissão para que faça isso, né? Ou, caso faça o print e venha a querer colocar no status, sempre avisar antes, ou evitar que saia ali, né, a imagem das pessoas. Então, é importante prezar aí também pelo direito de imagens de quem faz parte da sala de aula, né, e de quem é o professor que está ali no momento, certo? 13ª, não sobrecarregar os professores com o envio de mensagens de formas demasiadas em horários e dias incompatíveis de aula. Ou seja, gente, o que eu quero dizer com isso, né, evitar, por exemplo, mandar mensagens para o professor 12 horas da noite, 11 horas, 1 hora da manhã, dias de domingo, dias de finais de semana, feriados, né? E até mesmo durante a semana em que os plantões pedagógicos não estejam, digamos assim, já estabelecidos. Sempre que possível, tentar ser, digamos assim, o mais sucinto e objetivo possível em relação aos questionamentos,
para que não fique sempre mandando as mesmas mensagens e, por isso, lotando a caixa de mensagens do professor, né? E imagine aí que nós temos mais de 300 alunos, e se todo aluno manda mensagem a qualquer momento, né, a todo instante, imagina aí como será tanto a nossa caixa de mensagem quanto os nossos equipamentos, né? Se o celular vai funcionar depois, ninguém sabe disso, mas vamos tentar, né, sempre evitar o envio de mensagens de formas demasiadas em horários e dias incompatíveis às nossas salas de aula, certo? Não que seja extremamente proibido, né, mas é que seja aí também uma forma de tentar evitar esses envios. Agora, nós saímos das diretrizes, né, que trata-se da etiqueta digital quando nossas aulas forem realizadas pelo Google Meet, e passamos para as diretrizes de etiqueta quando as aulas ou as atividades forem direcionadas pelo Google Sala de Aula, né? Aqui eu coloquei poucas, somente 4 diretrizes, né, em que essas 4 estão em: a primeira, verificar se você está inserido em cada disciplina de sua turma, ou seja, quem já tem um e-mail institucional vai perceber que tem um aplicativo e uma ferramenta chamada Google Classroom, né, que é Google Sala de Aula, em tradução para o português, e que lá nessa sala de aula você terá a disciplina de cada disciplina da sua turma. Ou seja, você vai ter disciplina de química, de biologia, de redação, português, história, física, das áreas técnicas, e com isso você tem que verificar se está inserida em cada uma dessas turmas. Caso não esteja, solicitar a direção, coordenação ou o professor da turma que seja inserido, né, para que você possa fazer parte do seu processo formativo. Desculpe. Cumprir os prazos determinados pelos professores para a entrega das atividades, certo? Então, cumprir os prazos é extremamente importante também. Em caso de algum problema técnico para a entrega da atividade, buscar sempre que possível informar o professor sobre o que aconteceu e, com isso, atrasou o envio da sua mensagem, né? Não que seja somente problema técnico, né? Porque nós também somos seres humanos e muitas vezes pode ser que tenha ocorrido algum problema na sua vida pessoal também, o que dificultou, né, a entrega dessa atividade. Então, sempre que possível, avisar com antecedência para o professor, né? Buscar sempre estar atento às disciplinas e verificar a presença dos materiais e atividades no Google Classroom, ou Google Sala de Aula. Com isso, né, nós concluímos aqui essas diretrizes, né, em relação à etiqueta digital, e nós temos uma atividade sobre essa etiqueta digital. Nesse momento, quem pode tirar um print da tela, você pode printar. Caso não, você possa fazer uma anotação, ou nós, professores, colocaremos no grupo de cada uma das salas, certo? Sobre essa atividade. Ou seja, hora da atividade. Redija no mínimo 15 linhas sobre a importância das diretrizes de etiqueta digital para o bom andamento das aulas em formato remoto. Ou seja, vocês vão falar sobre tudo, mediante o que eu falei aqui, né, sobre os procedimentos, regras de etiqueta e tal, vocês vão falar aí sobre a importância. Por que é importante seguir esses passos, né, estar de acordo com esses passos, respeitar cada um deles. Então, é importante que vocês façam também essa atividade. Certo, gente? Tudo bem, professor Kaique? Tudo bem? Sim, concluir agora, né, com essa nuvem de palavras, né, em relação a alguns termos para o momento, né, que vocês tenham coragem, determinação, mais empatia para o próximo, entusiasmo, empenho, que nós possamos trazer o lema nenhum a menos, ou seja, quando ouvir que algum colega está desanimado, vocês possam ir à busca dele, né? Logo esse período irá passar, juntos somos mais fortes, coragem, determinação, e assim por diante, como diversos outros sentimentos que vocês estão sentindo nesse momento. E com isso eu finalizo, professor Ludório.
Muito bem, professor Caio. Eu até interrompi aí antes de você mostrar essas últimas, né? Voltar no número de palavras. Mas tá aí, pessoal. Esse momento bem que poderia ter sido antes, né? Para a gente evitar certos constrangimentos aí nas aulas anteriores, né? Como eu já mencionei no início, a gente precisa ter esse cuidado. Então, o que o professor Caio está trazendo, ele é muito importante, né? Então, vamos tentar, né, fazer isso de uma regra para que, a partir de segunda-feira, quando a gente tiver com as nossas aulas, que a gente vai fazer de forma individualizada, a gente está mantendo esse respeito e esse cuidado. Professora Deise, professora Thaís, tem algo a comentar sobre a etiqueta? Só reforçar a importância mesmo, principalmente como o slide deixou claro, a questão da roupa, né? Tá com o material do lado para fazer as anotações. Isso aqui é aula, como o professor Lugori colocou, e tem gente perguntando que dia vai começar as aulas. As aulas começaram segunda-feira. E aqui, nós estamos em aula aqui nesse momento. E essa atividade que vocês vão fazer é o para casa. Amanhã vocês vão estar se organizando, tirar um horário, né? Tem muita gente que está trabalhando, que não pode, então, se não vai poder durante o dia, o restante do dia de hoje, a atividade que o professor Caio colocou, vocês vão estar fazendo isso amanhã. E aí, automaticamente, a gente vai estar socializando na segunda-feira. A gente ainda não tem uma posição da direção, como é que vai ser a organização, mas até o final do dia, eu acredito que a direção deva estar colocando para a gente estar avisando para vocês como é que vai estar sendo organizado o horário de segunda, e aí, segunda, em alguma das aulas de algum professor, vocês vão estar socializando isso, ok? Ok. Aí no caso amanhã não vai ter aula não. Não sério que ia ter aula no sábado também. Mande a frequência aí de novo, que eu saí, entrei de novo, vai apagar a mensagem, por favor. Pessoal, tudo bem? Amanhã não vai ter aula não, professora? A professora Thaís explica como vai ser a atividade aí amanhã para os meninos, a gente consegue compreender novamente. Pessoal, do que nos foi a comentários. hoje, os professores irão passar uma atividade, assim, uma orientação para vocês. E esta atividade que vocês irão realizar de forma assíncrona, ou seja, offline, será referente a amanhã, o sábado letivo, é uma atividade. Então, nós estamos planejando, nós estamos trabalhando, tá? Ontem, vocês estiveram fazendo uma atividade programada e nós estávamos trabalhando. Então, essas atividades estão sendo referente a esses momentos. Nós estamos em processo de adaptação, tá? E é preciso que tenha um pouquinho de paciência. As orientações estão sendo passadas, gente, e é importante que todos prestem atenção, porque tem informações que estão sendo repetidas. Já foi passado uma vez, duas, três, né? E a gente está perguntando muitas vezes a mesma coisa. Não é só nesse assunto, não. É só para ver que a gente precisa dar um pouquinho mais de atenção. Coloquem as dúvidas no grupo, tá? Evitem ficar colocando no PV. Não precisa estar dizendo, professora, eu já fiz a atividade. Professora, olha aqui meu texto. Gente, a orientação é, quem não está apresentando aqui, ou está apresentando aqui, é para todos e todas fazerem as atividades no caderno. Coloquem a data, coloquem o tema, coloquem o nome dos professores, deixem isso registrado, porque, como a professora Deise já colocou, nós vamos fazer um portfóliozinho. O que é isso? Uma organização de atividades. Então, nada disso será perdido, certo? E amanhã, vocês terão uma atividade assíncrona, que será passada agora, certo? Pelos professores. Obrigada, minha gente. Passo para o Lugori novamente.
Pronto. Pessoal, o que eu tenho que fazer? Peraí, uma das atividades o professor Kaique já passou, que é a produção do texto, e aí agora o professor Lugório vai passa uma outra atividade. Isso. Então, pessoal, eu vou tentar compartilhar aqui uma tela aqui, mas eu tô achando que eu não vou conseguir. A internet já está aqui só processando. Mas é o seguinte, o professor Kaique já antecipou no slide dele essa questão do acesso ao Google Sala de Aula ou Google Classroom. Com celulares deve estar em inglês ou em português, mas é a mesma coisa. E também com relação ao e-mail Enova, né? Todo mundo aqui, não sei se já conseguiu. Eu sei que o pessoal do primeiro informática, eu consegui enviar para todos. Não sei se os demais professores já conseguiram, porque teve muitas tarefas ao longo da semana e os professores estão fazendo isso aos poucos. Mas o aluno pode acessar esse e-mail, né? O aluno pode consultar esse e-mail pelo site do Enova, lá colocando o seu CPF, e a senha vai ser nada mais nada menos do que a data de nascimento. Assim que vocês tiverem o primeiro acesso, eles vão solicitar que vocês atualizem a senha para que vocês possam acessar o e-mail. Por que é importante estar logado nesse e-mail? Como o professor Kaique bem destacou, e a gente vem destacando isso no decorrer da semana, quando vocês entram com os e-mails pessoais de vocês às vezes criam um e-mail que é para um jogo, que é para uma outra atividade, e o nome que está lá não é o nome o nome que está na nossa disciplina. Ele citou alguns exemplos aí, mas eu até citei aqui o caso de Biel, que está GLSX, o nome dele aí. Eu sei que é o dele, porque desde o ano passado ele usa esse mesmo nome, aí eu acabei aqui fixando. E tem Brenda, que está logado com a conta da mãe, que aí até chamou. Vamos apresentar agora a aluna Berenice, mas Berenice é a mãe dela, né? É Brenda que está logada com a conta da mãe dela. Então, tem essas situações. A gente só consegue resolver isso se vocês estiverem logados com e-mail. Tem um microfone aberto aí, acho que é o de Ivana. Tem uma pessoa que aqui, é Leonei. Só um instante. Pessoal, tem algumas pessoas mandando aqui mensagem no privado, pedindo a lista de frequência. Eu já postei aqui no chat 2 vezes, e tem algumas pessoas que saíram e estão conseguindo entrar novamente. Eu até mandei, mas eu já me arrependi, até pedi para não compartilhar, que é o que o professor Kaique já mencionou. No primeiro dia, a gente teve essa experiência, e aí as pessoas acabaram assinando 2 vezes, e ficou uma lista enorme e fugiu do controle. O correto é assinar quando estiver usando a plataforma. Entra lá, assina rapidinho, são 2 perguntas rápidas, assina rapidinho. Se depois, quando terminar a aula, não conseguir, vocês falam lá, que a gente vai verificar. Porque tem aluno pedindo aí nos grupos para compartilhar a lista de frequência. Aí a gente vai compartilhar a lista de frequência, vai fugir do controle, porque quem tiver acesso à lista, vai lá e assina sem assistir a aula. Beleza? Então, voltando para o e-mail Inova, eu vou tentar compartilhar uma tela aqui do site do Inova, para vocês visualizarem como é que vocês conseguem acessar esse e-mail, caso vocês não tenham ainda recebido esse acesso. Certo? Se eu não conseguir, eu já vou pedindo desculpa, mas eu vou preparar um material e eu vou estar mandando para vocês via lista de transmissão e via grupos. Apareceu aí, pessoal, a tela? Não apareceu, não. Kaique, você está na cidade ou você está em outra cidade? Eu estou em Petrolina. Você vê que você compartilhou sua tela, foi rápido, você botou seu slide, você perguntou se estava compartilhando aqui. Está aparecendo. Eu tenho tentado fazer isso ao longo da semana e não consigo. Pronto, pessoal. Esse aqui é o e-mail para consulta, certo? Do aluno. Ó. Vocês estão visualizando aí em cima, ó. Estão vendo aqui o consulta aluno.educação.ba.gov.br. Aí aqui tem as opções para consulta. Ou via matrícula, ou via CPF. Então, pela matrícula, eu acho que muitos não têm ainda acesso a essa matrícula aqui. Às vezes, tem alunos que nem sabem a que se refere essa matrícula, né? Mas, quando vocês colocam no CPF de vocês aqui, vocês conseguem verificar qual é o e-mail de vocês, que é o mesmo e-mail que o professor vai estar enviando para vocês. Caso vocês não tenham recebido, como eu disse, eu estou orientando, porque, como eu disse, os professores, ao longo da semana, a gente tem muitas tarefas, então muitos ainda não conseguiram falar com vocês. E tem muita gente, professor, qual é o meu e-mail? Gente de outras turmas, eu já respondi. Cada professor é responsável por uma turma. Então, se ele não entrou em contato, ainda vai entrar em contato com vocês.
aguardem. Eu estou mostrando como é que o aluno tem acesso, caso, né, não tenha recebido ainda, que é por esse endereço aqui, vocês colocando o CPF, vocês vão olhar qual é o seu e-mail, e a senha para entrar é a sua data de nascimento. Quando vocês entrarem lá, o sistema vai pedir para que vocês atualizem. Esse site do Inova, apareceu aí? Espera aí. Estou desculpando porque realmente a internet minha não está ajudando. Tá, compartilhar aqui a tela do Google. Eu estou olhando para o lado assim, que eu estou com o computador aqui do lado, para ter o feedback. Quando eu compartilhar a tela, some aqui. Enquanto isso, se alguém quiser abrir o microfone para ir falando, algum professor pode ir falando, viu? Se o professor Caio quiser ajudando, enquanto eu compartilho aqui. Para o pessoal não ficar no vácuo. Enquanto o Lugório está abrindo aí, sobre esse e-mail, eu acredito que de todos os números que eu tenho de contato dos alunos, eu passei. Mas mais das horas veio uma notícia de que o número já trocou, o chip já é outro, e aí a gente termina não tendo o controle devido. Então, eu sei que tem algumas situações que o pessoal ainda está mandando, mas vão sinalizando, eu ainda não recebi, manda no grupo, eu ainda não recebi o e-mail, porque de repente pode ser um número que a gente não tem. Tem colegas que a gente já colocou no grupo, eu já tive que tirar, porque não era o colega, era uma senhora de não sei de onde, porque o número já não era mais aquele. Então é interessante que vocês também vão se ajudando aí, mantendo a gente informado, porque ter controle desses números na situação que é complicado. E enviar também essas mensagens de e-mail. Todos vocês terão que ter acesso a esse e-mail. Então, dessa semana aqui para a próxima, é o tempo da gente estar organizando isso. Quem não for contemplado, manda uma mensagenzinha no grupo. Eu não recebi ainda, já passou para o meu grupo, tal, fulano de tal está sem número, fulano de tal... Vamos nos ajudando, minha gente, porque é difícil. Essa busca ativa foi complicada para nós. Continua sendo ativa, né, professora? Ó, pessoal, então tá aí. Quando vocês tiverem acesso ao Google, eu fiz aquele pequeno vídeo que eu até coloquei no grupo, de 1 minuto, lá no TikTok também, mostrando como é que vocês vão acessar. Mas eu vou fazer o login, porque o pessoal diz, onde é que eu vou fazer o login desse e-mail Inova? É no site do Inova? Não. O Inova é um projeto do governo do estado da Bahia, com o próprio Google. Então, o aluno que tiver acesso ao e-mail vai ter acesso às ferramentas do Google. Então, o que acontece? Vocês vão vir aqui no e-mail normal, botar no Google lá, a página lá, google.com. Vocês vão abrir isso aqui, ó, essa tela aqui, vocês estão vendo a tela. Aqui no cantinho, ó. Então, aqui está aparecendo minha foto, porque eu já estou logado. Se não ia ter aqui, então, no Gmail, não, iniciar a sessão. Então, vocês vão entrar aqui, ó. Mas se tiver logado, vocês clicam aqui na imagem, ó. Aqui vai estar todas as contas que eu estou logado, tá vendo? Estou com a minha conta pessoal aqui. Estou com minha conta do e-mail Inova, que é essa aqui, ó. O e-mail vai ser padrão para todo mundo. @inova.educação.ba.gov.br. O que vai mudar é esse início aqui, ó. Então, ele é padrão. Estou com o e-mail aqui da escola e estou com o e-mail aqui que eu criei para enviar as coisas, né? Que era o meu e-mail também como professor. Então, quando vocês entrarem nessa página, se já não tiver logado, vão aqui iniciar a sessão. Isso com o e-mail Inova. Se já tiver alguma conta logada, como já está todo mundo logado aí, vocês vão clicar nessa imagem aqui, lá embaixo tem a opção, adicionar conta. Quando vocês pedirem para adicionar conta, eles vão abrir o espaço para vocês fazerem o login com o e-mail que vocês vão recuperar ou que vocês vão receber do e-mail e com a respectiva senha. Beleza? Assim que vocês estiverem logados, vocês vão ter a opção de acesso aos apps do Google. Que é um pouco travado aí. Essa é a tela do login que vocês estão vendo aí. Pronto, voltou. Tá vendo esses pontinhos aqui em cima, ó? Aqui em cima tem 3 pontinhos lá da imagem, ó. Então, se clicar nele, vai aparecer todos os aplicativos do Google, né? Você usa aqui, vai ter o próprio YouTube, né? A sua conta de Gmail, que você a conta do Gmail, vai ter o Drive, que também vai ter arquivos pesados. Por exemplo, quando a gente for compartilhar um vídeo, quando a gente for compartilhar um arquivo que seja acima de 25 megas, que não pode ser enviado via e-mail, então ele vai compartilhar no Drive e a gente compartilha o link para vocês terem acesso. A agenda também, a gente pode utilizar essa própria agenda para fazer a organização das aulas. Como o professor Caio destacou também, eu vou destacar novamente, é importante que vocês tenham esse controle, né?
para que vocês saibam os horários, e os professores estarão disponíveis para atender vocês, porque vocês imaginam, um aluno entra em contato com o professor, vai 2, entre 3, 40, 50, 100, não dá tempo nem se responder tudo, porque fica tudo lá listado no WhatsApp, às vezes acaba até, não dá tempo de responder uma pessoa, porque foge do controle, mas se vocês entrarem no horário que o professor vai estar disponível, fica mais fácil. Então, e tá aqui os aplicativos que a gente vai utilizar, né, que é o Google Sala de Aula, certo? Vou entrar nele aqui já, e também o Google Meet, que está aqui, ó. Essa disposição dos aplicativos, vocês podem arrastar ele, vocês podem segurar e arrastar ele para organizar, né, na forma que vocês quiserem. O Meet, vocês, quem não tem no celular, pode acessar diretamente, não precisa nem baixar o aplicativo. Vocês estão logados, clicou no link que vai ser enviado antes da aula, sempre vão enviar o link próximo da aula, ou a gente pode até enviar o link antes, só que vocês vão tentar entrar antes, e não vai conseguir, porque não vai ter ninguém para aceitar a entrada de vocês na sala, como aconteceu de manhã. Eu compartilhei o link 7 horas da manhã, já tem gente 7 horas querendo entrar, a gente está avisando que ia entrar 8 horas. Então, deixa para entrar no horário que o professor programou lá. Quando vocês logarem, pessoal, e tiverem acesso a esse Google, esses dois aplicativos vocês podem baixar na lojinha do Play Store, se for só o Android, né? Aí vocês vão lá, baixam dois aplicativos, o dedo no celular são aplicativos leves, eles não pesam, não ocupam muito espaço. Tem aluno reclamando, professor, no meu celular não cabe mais nada, apaga algo desnecessário. Tenho certeza que tem uma coisinha aí, vai lá no backup do WhatsApp, que tem uns vídeos que ficam lá armazenados no cache, apaga para liberar espaço no celular, para que vocês possam baixar esses aplicativos, porque eles são essenciais. Vocês vão precisar utilizar esses aplicativos. Se não tiver o celular, usa do notebook, usa do PC normal, do tablet, da forma que for mais viável para vocês. Quando vocês estiverem logados na sala, deixa eu mudar aqui de conta, para vocês observarem. Vou mudar aqui para a conta do Estado, essa aqui, para mostrar para vocês as salas. Então, vou botar no mesmo lugarzinho, vou lá, Google apps. E antes de mostrar a sala, gente, ó, uma coisa que a gente vai utilizar muito é isso aqui, ó, o Google Forms. Essa frequência que vocês estão assinando, ela é feita nesse aplicativo também, porque ele já tabula tudo para a gente. Na medida que vocês estão assinando aí, já está aparecendo para mim aqui quem assinou, qual o quantitativo de cada sala. E algumas avaliações serão feitas via Google Forms, né, que ela pode ser compartilhada também pelo WhatsApp, compartilhada pelo e-mail. Vocês fazem a atividade de forma digital, de forma prática e rápida. Então, fiquem atentos a esse aplicativo também aqui. Outro aplicativo aqui, ó, esse aqui, ó, são os podcasts. Aqui, se vocês entrarem aqui, alguns professores depois vão mandar alguns podcasts específicos de cada disciplina, que tem de história, português, geografia, biologia, assuntos diversos. E também tem professor que vai criar o seu próprio podcast, que são vídeos, ou são áudios, desculpa, são pequenos áudios, né, como se fosse uma aula mesmo, uma aula falada, como se fosse uma pequena rádio. Então, alguns professores vão fazer esse tipo de gravação, porque o professor grava, compartilha lá, quando você compartilhar vai ter acesso no Deezer, vai ter acesso no próprio Google, no Spotify. Então, quem tiver acesso ao aplicativo vai ter também acesso à aula através dessa ferramenta. E aqui está o famoso Google Classroom, ou, traduzindo, Google Sala de Aula. Estou compartilhando a tela aqui, ela deve abrir aí. A internet não está um pouco lenta. Já está chegando 10 horas, pessoal, nós já estamos finalizando, só rapidinho. Não é a internet chique, como de cair, mas está dando certo. Pelo menos não está travando como no primeiro dia. Então, pessoal, ó, já apareceu para mim aqui, pronto. Quando vocês logarem, vocês vão observar que possivelmente vão estar nessas salas aqui, né? Se não tiverem cadastrado, vocês vão ter o espaço para cadastrar. Por exemplo, se eu entrar aqui nessa primeira turma aqui, ó, para mostrar como vai funcionar. Essas salas já estão construídas porque o chat já construiu. Por exemplo, aqui o primeiro agropecuária, matutino, a disciplina vai ser geografia. Certo? Quando vocês entrarem aqui nessa sala, ou o professor adiciona vocês, 1 a 1, pelo e-mail, o professor pode vir aqui adicionar vocês, ou o professor compartilha esse link aqui, ó. Inclusive, nos grupos do WhatsApp que eu criei, para as minhas turmas especificamente, eu deixei esse link na descrição do grupo. Ó. Tá vendo esse códigozinho aqui, ó? Formado por algumas letras e alguns números. Esse código que vai dar acesso
acesso à sala. Sem isso, vocês não conseguem entrar na sala. Vocês vão ver lá que não vão conseguir entrar. Então, nessa sala aqui, o professor vai ter o espaço para publicar as atividades. E aí, como eu disse, você pode criar no próprio Google Forms. Por exemplo, se eu botar aqui, criar uma atividade aqui, existe, ó, coisa do Google Forms. Eu posso compartilhar um link do YouTube, como o professor Dei já colocou no grupo aí o link da poesia de Braulio Bessa. Posso compartilhar esse link aqui também. Posso fazer uma pergunta. Posso compartilhar um arquivo no Google Drive. Posso deixar uma atividade agendada no Google Agenda. Posso deixar uma reunião também já marcada aqui com um código da reunião do dia direitinho para entrar. Então, ele é muito prático e vocês vão precisar, ao longo do tempo, tentar se adaptar a essa nova ferramenta. No espaço pessoas aqui, vai aparecer o professor responsável da disciplina, no caso aqui está eu, mas se quisesse, por exemplo, agora, como é uma aula coletiva, adicionar os demais colegas aqui, eu adicionava aqui, e aqui vai estar o aluno, certo? Não tem nenhum, porque eu não adicionei nenhum ainda. Se eu colocar aqui a forma de adicionar, ele vai me abrir a opção de colocar ou via link, tá vendo? Ou via endereço de e-mail. Por exemplo, se eu colocar um endereço de e-mail aqui, ele vai buscar quem está na minha lista, tá vendo? Eu clico aqui e já adiciona a pessoa, certo? Observe que aqui já aparecem alguns alunos, ó. O Estado teve esse cuidado, quando a gente entrar na sala de aula lá, no curso de aula, se eu colocar lá um nome, já aparece o nome, ó. Só que são pessoas que não são daquele Curaçao, certo? São de outras pessoas. Por exemplo, deixa eu pegar aqui o nome de um aluno aqui, Biels, que é um nome diferente. Bora ver se ele vai aparecer aqui. Biels, tá vendo, ó? Aqui, Biels, o e-mail, ó. bielso.santos@aluno.enova.educação.ba.gov. Foi o mesmo e-mail que eu te enviei. Então, se eu clicar aqui, ó, e botar convidar, você vai receber um link no seu e-mail para que você aceite entrar na sala. Beleza? Então, os professores vão estar fazendo isso ao longo da semana, porque é uma atividade que requer tempo, né? Então, são muitas turmas, então requer esse pouquinho de paciência de vocês. Estando na sala, pessoal, a gente colocando as atividades, aqui a gente vai ter esse acompanhamento das notas, certo? Das atividades a gente pode pontuar de 0 a 100, aí a gente faz a proporção, né? De 0 a 100, 0 a 10, a gente vai a proporção das atividades. Isso porque, além dessa ferramenta, a gente vai utilizar também o Chat Class, não sei se vocês já ouviram falar nisso. Vou tentar compartilhar aqui a tela também, já está dando horário, mais da frente, rapidez. Para que vocês observem que algumas atividades também serão feitas via o WhatsApp, né? Vai ter o Google com as atividades que a gente vai enviar para vocês. Por enquanto, as turmas não estão disponíveis para serem criadas, apenas para as disciplinas de português e inglês. As demais disciplinas estão disponibilizadas agora, nesse mês ainda. Eu entrei em contato com o pessoal que desenvolveu e disse que até o final do mês estarão usando essas turmas. Então, o professor vai entrar aqui, ó, nesse aplicativo, que é feito pelo próprio celular. A gente vai criar as turmas, vai criar as atividades, vocês vão receber isso via celular, caso do professor. Mas o professor vai estar acompanhando isso, porque quando vocês interagem lá, o professor recebe o que está participando da atividade. Então, vai ser uma forma da gente também avaliar vocês. Beleza? Dito isso, eu vou tentarem acessar o Google, sala de aula, certo? Tentar entrar lá, tentar fazer o login na sala. Vocês vão ver que não vão conseguir. Aí vocês tentam fazer o login, eu vou receber uma notificação que vocês tentaram entrar na sala de aula, para que vocês aprendam a fazer esse manuseio. Se já tiver o e-mail Inova, vá lá com o e-mail Inova, que eu já faço o procedimento de aceitar vocês, no caso, na minha disciplina, né? Aí vocês precisam fazer isso com os demais professores. Quem está responsável pelo primeiro agropecuária, professora Thais, vocês sabem? E o primeiro agropecuária da tarde? B. Professores? Primeiro B, sou eu. Agropecuária. Caiu o agropecuária?